Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 14, que diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que abençoar, que nós temos que orar para aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que desejam mal para nós. Se alguém deseja o mal para nós devemos abençoar aquela pessoa. Se alguma pessoa fala palavras de maldição contra nós que servimos a Deus, temos que falar palavras de bênçãos para aquela pessoa. E hoje nós vemos quantos crentes que falam palavras de maldição. Quando o crente, ele está ali falando palavrão, ele está falando palavras de maldição. Quando aquela mãe que é crente, ela xinga o filho com palavrão, ela diz que o filho não vale nada, então ela está falando palavras de maldição para o filho. E não adianta o crente falar palavras de maldição durante o dia, e quando chegar à noite, aquele crente falar palavras de glória a Deus e aleluia ali na igreja. E depois quando acaba a reunião ali na igreja, o crente volta para casa e continua falando palavras de maldição ali para a família, né? O marido que fala palavras de maldição para a esposa que fala palavras de maldição para o marido. Isso acontece entre os crentes, mas Deus, Ele não quer que isso aconteça entre os crentes, entre o povo dele. E o Senhor Deus, Ele nos ensina nesta noite que a partir de agora, se nós falamos palavras de maldição para alguém, primeiro nós temos que pedir perdão para o Senhor Deus e não falar mais essas palavras de maldição. Mas a partir de agora a gente falar palavras de bênçãos para as pessoas. A mãe falar palavras de bênçãos para o filho. Os filhos falarem palavras de bênçãos para as mães. O homem falar palavras de bênçãos para a esposa. A esposa falar palavras de bênçãos para o marido. Aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9 diz: primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está dizendo também que os maldizentes
eles não vão herdar o reino de Deus, eles não irão com Jesus para a glória no dia que Jesus voltar. Quantos crentes que até oram, olha Senhor Jesus, volta logo, né? Mas são crentes que estão com tanta pressa para que Jesus volte, mas eles são maldizentes. E se Jesus voltar, e eles estiverem ali falando palavras de maldição, Jesus não vai levar eles. Porque muitas pessoas querem ir para o céu, muitas pessoas querem ser salvas, muitas pessoas querem morar eternamente com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, ali na cidade preparada por Deus para os salvos na glória. Muita gente quer ir para lá, viver eternamente com Deus, mas só serão salvos, só irão estar eternamente com Deus na glória aqueles crentes que falam palavras de bênçãos. Quantas vezes tem vídeos na internet onde crentes até estão orando, pedindo para que Deus coloque doença em outras pessoas, crentes desejando que outros crentes fiquem doentes, paralíticos, com doenças mortais, mas não é isso que Deus quer. Isso são palavras de maldição que esses crentes têm lançado sobre outros crentes, sobre outras pessoas. Mas Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que a gente fale palavras de bênçãos. Deus, Ele quer que a gente ore para que Deus abençoe as pessoas. Até aquelas pessoas que nos odeiam. Deus quer que a gente ore para que Deus abençoe elas. Porque Jesus Cristo, quando estava ali pregado naquela cruz, Jesus Cristo orou para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus perdoasse aquelas pessoas que pregaram Ele ali naquela cruz, para que Deus perdoasse aqueles soldados que colocaram aquela coroa de espinhos sobre Ele, para que Deus perdoasse aquelas pessoas que gritavam, crucifica, crucifique, para que Jesus fosse crucificado. Então Jesus, Ele orou para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus perdoasse aquelas pessoas que odiavam Ele, que desejavam o mal para Ele. Jesus venceu perdoando, Jesus venceu orando, e o crente, ele só vai vencer perdoando o próximo, orando para que Deus abençoe o próximo. E é o que diz aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Às vezes, no círculo de oração de uma igreja que tem ali o círculo de oração, as irmãs que se reúnem para orar, para cantar louvores a Deus, às vezes pode ter uma irmã que deseja o mal para outra, às vezes tem uma irmã que fala palavras de maldição para outra irmã. Então Deus, Ele não ouve a oração daquele círculo de oração. Deus, Ele não ouve os louvores que aquele círculo de oração canta. Por quê? Porque aquele círculo de oração está contaminado com um pecado chamado maldição. E a palavra de Deus diz que as pessoas que são maldizentes não serão salvas. Aquelas irmãs do círculo de oração que ficam maldizendo, elas não vão entrar no reino dos céus.
E Deus também não vai ouvir as orações e nem os louvores daquele ciclo de oração. Então, na igreja, para que Deus receba o louvor da igreja, a igreja tem que aprender a perdoar. A igreja tem que aprender a abençoar a todos. A igreja tem que aprender a falar palavras de bênção. E às vezes, quantos crentes que inventam mentira contra outros crentes. Crentes que muitas vezes, quando acordam de manhã, já acordam reclamando, amaldiçoando o dia. Mas Deus, Ele quer que quando a gente acordar de manhã, a gente já acordar falando palavras de bênçãos, orando, agradecendo ao Senhor Deus pelas bênçãos que o Senhor Deus tem dado. Então Deus, Ele quer que falemos palavras de bênçãos. E é o que Deus pede de nós, para que a partir de agora venhamos falar palavras de bênçãos, palavras que vão abençoar aquela pessoa que vai ouvir o que a gente vai falar. Para que sejamos salvos também. Porque nós lemos que os maldizentes não serão salvos. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Às vezes, quantas pessoas que pensam que serão salvos só porque ficam gritando glória a Deus dentro de uma igreja. O crente, ele pensa que só porque ele grita alto glória a Deus dentro de uma igreja ele vai ser salvo. Mas muitas vezes aquele crente está gritando glória a Deus ali dentro de uma casa de oração, de uma igreja. E lá na casa dele, ele grita palavras de maldição. As pessoas que não são crentes às vezes passam na rua e ouvem aquele crente lá dentro da casa dele, falando palavras de maldição ali para a família. Às vezes um crente, uma pessoa que é crente, é dono de uma empresa, é diretor de uma empresa e fica falando palavras de maldição ali para os funcionários daquela empresa. Mas a palavra do Senhor Deus diz que temos que falar palavras de bênção. E essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, palavra de salvação. Que a partir de agora venhamos falar palavras abençoadas, venhamos falar palavras de bênçãos, que as pessoas que estiverem ouvindo a nossa voz serão abençoadas através das palavras de bênçãos que venhamos a falar. Que esta é a vontade de Deus, que falemos palavras de bênçãos e que venhamos orar, não para que Deus coloque doença nas pessoas, mas para que Deus venha abençoar as pessoas, para que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que o Senhor Deus nos ensinou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus,
Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de bênçãos que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer que sejamos salvos e estejamos eternamente com o Senhor aí na glória, Senhor Deus. Mas nós só seremos salvos se a gente fazer o que o Senhor nos disse para fazer na tua palavra, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo, aqueles que estão vendo este vídeo, e nós que estamos aqui na tua casa de oração, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.